O afago de um filho, um abraço apertado ou simplesmente estar presente no dia a dia da criança. Essa é a rotina normal de uma família comum. Mas e quando essa realidade se transforma e os pais se separam? O que fazer? Esse é o exemplo de Cláudio Souza, que depois de 10 anos casado, se separou. Hoje busca o apoio judicial para reconquistar o direito ao convívio com a filha de 13 anos. Uma sensação de certa forma de impotência, né? Porque se o judiciário não agir, você não tem condições de fazer absolutamente nada, porque você não pode pegar a força, né? Nesse tipo de situação, a criança sofre uma lavagem cerebral, ela passa a acreditar no genitor que é alienador, né? E você fica sem possibilidades de agir se o judiciário não age. A alienação parental é uma postura muito comum entre milhares de casais depois da separação. O pai ou a mãe, por denegrir a imagem do outro, coloca o filho contra o ex-companheiro. Essa atitude gera uma série de consequências negativas na criança. Quando eu falo de alienação, eu vou falar sempre de comportamento. Então, eu preciso observar que o pai ou a mãe, ele vai ter aí o comportamento maculador em relação à imagem de um dos pais. Então, se eu convivo com a família, é mais fácil eu perceber. Então, se você tem, sei lá, um irmão, uma tia, um tio, que tá aí, seu pai não presta, não vale nada, não tá nem aí pra você, só eu me responsabilizo. Então, assim, você que convive começa a perceber. Para que a gente fale na percepção na perspectiva profissional, no meu caso, no caso do judiciário, esse diagnóstico é um pouquinho mais difícil, mas não é que ele não possa acontecer. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas revela que 90% dos casos de alienação parental são provocados pelas mães que detêm a guarda dos filhos. Outro ponto da pesquisa é que 1/3 dos filhos perde o contato com os pais, sendo privados de afeto e do convívio com o genitor ausente, o que traz consequências trágicas no desenvolvimento psicossocial da criança. Eu acho que a mãe sofre, eu acho que o pai sofre, eu acho que a criança principalmente sofre. E aí eu prefiro pensar que a gente precisa olhar para a criança, porque pai e mãe, querendo ou não, eles são adultos. E supõe-se que neste lugar, né, de adulto, eles, tentem lidar melhor aí com as situações da violência, né, da maculação aí dessa imagem. Agora é a criança quem defende, né? Então, assim, e figura de pai, figura de mãe é tão importante para o desenvolvimento deles. De acordo com a Procuradora de Justiça, Márcia Guedes, a alienação parental ainda não é considerada um crime. Mas diante de situações que demonstrem esse tipo de abuso, o indivíduo pode sofrer advertência que, a depender do caso, pode ser de 3 meses a 3 anos de prisão. Essa é a proposta de um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, em Brasília. O juiz, quando ele detecta e é comprovada a alienação parental, ouvido o Ministério Público, pode modificar a guarda da criança, pode estabelecer guardas visitadas, fiscalizadas por um funcionário da Justiça, vai também determinar acompanhamentos psicológicos para a criança, para o adolescente e até para os próprios cônjuges, para fortalecer os vínculos familiares. Além disso, se decorrente da alienação parental houver uma figura que caracterize crime, porque existem alguns tipos de crime, não especificamente o de alienação parental, porque este ainda é objeto de discussão legislativa, né, que podem estar acontecendo. E aí esses crimes eventualmente praticados serão investigados e adotadas as medidas cabíveis.